chamar o presidente agora. O senhor presidente da República. Dando início à cerimônia de sanção presidencial da Lei Geral de Telecomunicações, ouviremos palavras do senhor Ministro de Estado das Comunicações, Sérgio Mota. Senhor Presidente da República, senhores José Sarney, presidente do Congresso, presidente do Congresso, hoje, senador Antônio Carlos Magalhães, líderes da Câmara e do Senado, a quem eu devo tanto nesse processo de aprovação da lei. Eu inclusive, gostaria, presidente, na realidade, esse ato, ele tem um significado para o país, mas tem um significado muito grande também para nós, da equipe do Ministério das Comunicações. Nesse processo todo, como o senhor é testemunha, nós tivemos uma ajuda excepcional de todos os relatores nesse episódio do Senado, de todos os presidentes das comissões envolvidas, na Câmara, que foi um processo mais longo, de todos os relatores, de todos os presidentes da comissão, e também um apoio muito grande, tanto do deputado Luiz Eduardo Magalhães, como do atual presidente, na época relator, Michel Temer. Na realidade, também, o senhor sabe que foi um processo extremamente rápido, que começou em janeiro de 95, o envio da PEC, posteriormente, em agosto de 95, a aprovação da PEC. Em novembro de 95, nós fizemos um projeto da lei mínima, que deu a sustentação legal para nós podermos fazer a concorrência da banda B, de sucesso conhecido, fazer a concorrência de satélite, que já saiu há 15 dias, e abrir o mercado de comunicação de dados. Posteriormente, em julho de 96, em dezembro de 96, veio uma lei geral ao Congresso. Essa discussão da lei geral foi uma discussão muito profícua na Câmara e no Senado, agregou realmente contribuições muito importantes, e tivemos agora, depois desse longo trabalho, a oportunidade de o senhor promulgar essa lei. Quero informar Vossa Excelência e todas as pessoas envolvidas no processo que realmente, já com a lei aprovada, nós estamos, por sua orientação, tomando as medidas de implantação do órgão regulador e das etapas que conduzirão à privatização total do setor. Se o senhor me permitir, eu gostaria muito de agradecer a equipe do Ministério. Eu acho que isso é produto de uma equipe de mais de 100 pessoas, que todos aqui do governo sabem que se formou no Ministério de Comunicações, de alta qualidade, funcionários públicos, funcionários da Telebrás, o que prova a qualidade do pessoal envolvido, que é o Renato Guerreiro, secretário executivo, o Prata, José Espírito Prata, chefe de gabinete, o Antônio Bedran, consultor jurídico, o Roque Sebastião Lais, secretário de controle interno, o E. Suzili, assessor especial do ministro, Benjamin Sanquieres, Mário Leonel Neto, Ronaldo Sá, Juarez Quadros, Arthur Nunes, Alejandro Herrera, Johnny Craveiro, Eduardo Faria, Tito Serazoli, Edilson Ribeiro dos Santos, Alexandre Antônio de Souza, Jabas Valente, Consuelo Madalena Portolã, Raimunda Nonata Pires, Clóvis Batista e José Carlos Albernaz, que constituíram o comitê diretivo que, junto com as consultoras nacionais e internacionais, fizeram esse trabalho, que eu acho que é um marco na regulamentação de serviços públicos no Brasil. Para terminar, eu queria terminar agradecendo mais uma vez, então, a equipe, e agradecendo muito a posição do Congresso Nacional, que sou a maior testemunha de todos os líderes, que hoje me gratifico de ser amigo de todos. Espero que gostem de mim, tanto eu gosto deles. E que permitiu que nós fizéssemos esse projeto em conjunto. Ele não é um projeto que está no Ministério, ele é um projeto que nem muitas vezes se discutiu. Será o projeto do Ministério de Comunicações, o projeto Mota, a Lei Goldman, a lei... Ele eu chamaria de Projeto Brasil, a Lei Brasil, porque ela é realmente o começo de um Estado novo e de um Brasil novo. Vamos implementar, então, a Lei Brasil, hoje, que o senhor vai promulgar. Muito obrigado.
Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente da República sanciona o projeto de lei que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional número 8 de 1995. Com a palavra, o senhor presidente da República. Senhor presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Antônio Carlos Magalhães, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, senhor ministro Sérgio Mota das Comunicações, senhores ministros de Estado, senhor advogado-geral da União, doutor Quintão, prezado senador José Sarney, senhores líderes partidários, parlamentares, senhoras e senhores. Efetivamente, nós, ao promulgarmos hoje esta Lei Geral das Telecomunicações, nós estamos concluindo um processo que foi breve, diga-se de passagem, sobretudo se compararmos com o tempo demandado em outros países para chegar-se a uma legislação desta complexidade, mas que foi decisivo por vários aspectos. Primeiro, e já o ressaltou o ministro Mota, pelo fato de que esta lei é fruto de um amplíssimo debate. É uma lei que foi preparada tecnicamente dentro do Ministério das Comunicações, com assessoria externa, também dentro do Ministério e com assessoria num processo de debate bastante aberto e profundo, e, portanto, os funcionários do Ministério mencionados e outros milhares, talvez, não mencionados, são devedores da gratidão do presidente da República e do país, pelo que fizeram. Mas houve um debate também muito amplo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Debate exaustivo. Hoje ninguém tem dúvida sobre o significado desta lei. Não é uma lei que tenha sido feita para esconder, é uma lei que foi feita para mostrar, para desvelar. E mostrar que nós estamos entrando numa nova fase no Brasil. Numa fase em que o monopólio cede à competição. O monopólio substitui-se, portanto, à competição. As decisões que eram decisões, muitas vezes, pela sua complexidade, mas de caráter reservado, passa-se uma fase que as decisões são de caráter absolutamente público, absolutamente aberto. Se no passado era possível ao governo fazer concessões, e era a atribuição dos presidentes da República, nós abrimos mão disso. Daqui para frente, tudo se passa em termos de licitações. Passa-se em termos de ver quem oferece melhores condições, não apenas técnicas, mas também financeiras, para beneficiar o Tesouro Nacional. E isso foi feito com amplo apoio do Congresso Nacional. O ministro Mota já mencionou, mas eu quero reafirmar e agradecer. Agradecer o empenho dos congressistas, dos líderes, do deputado Luiz Eduardo Magalhães e agora do deputado Michel Temer, do presidente José Sarney e agora do senador Antônio Carlos, porque compreenderam a importância desse processo e permitiram que houvesse realmente a celeridade necessária, sem prejuízo dos debates. Aos presidentes das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, e aos relatores, que fizeram um trabalho indispensável de reconstrução dos textos, de tal maneira que hoje o texto que nós estamos aprovando, o deputado Goldman, o senador José Inácio, os presidentes das comissões nas duas casas, ajudaram muito, precisando do texto, discutindo, debatendo, e creio que hoje nós temos um instrumento moderno para... Sim, eu sei que o Napoleão e o Bezerra também ajudaram. De modo que nós hoje temos um texto que tem realmente uma característica de seriedade e de modernidade. Modernidade, muitas vezes, é um termo que é mal compreendido ou que esconde. Modernidade hoje quer dizer instrumentos claros a serviço do povo. Não é outra coisa. Modernidade não significa somente haver tecnologia avançada. Significa utilizar essa tecnologia de maneira que a população, no seu conjunto, se beneficie do progresso técnico. E esta lei visa isso. Quantas dúvidas, mas quantas foram levantadas no que diz respeito mas se agora vai privatizar,
na verdade, as regiões mais atrasadas ficarão à margem do grande fluxo de transformação tecnológica. Engano, lê do engano, o projeto assegura, através de vários mecanismos, a possibilidade de um atendimento que tem essa marca social muito forte e que é necessária, que faz parte da modernidade. Por outro lado, não há dúvida nenhuma que nós não podemos imaginar um progresso nesta área se nós não tomarmos cuidado para que a pesquisa científica esteja abrigada, para que haja recursos e mecanismos que levem à continuidade daquilo que tem sido a marca do nosso sistema de telecomunicações, que é essa capacidade também de inovar e de pesquisar. Tudo isso, portanto, é resultado desse enorme esforço coletivo. Quero dizer que, nesta matéria, o Ministério das Comunicações e à frente do Ministério, o ministro Sérgio Mota, marcaram realmente um momento da nossa modificação da estrutura do Estado brasileiro. Marcaram esse momento porque entenderam que era preciso avançar com celeridade e quebrar tabus. Nós estamos, através dessa legislação nova e da criação da Anatel, nós estamos, na verdade, inovando a estrutura do Estado. Isto é que é a reforma do Estado nesse aspecto. O Estado brasileiro está se reformando com o apoio do Congresso Nacional e graças à coragem que teve o ministro das Comunicações e o seu ministério de quebrar certas peias, que eram peias meramente tecnocráticas, burocráticas e, às vezes, corporativistas. Estamos realmente criando um instrumento que é um instrumento que vai diminuir o poder pro mal, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, que era o poder de tudo estar resumido dentro de um órgão, de um ministério. Agora não. Agora a política passa por uma agência que necessariamente se abre à sociedade e cujos membros, ao serem nomeados, passarão pelo crivo do Senado Federal. Passarão por uma discussão para mostrar se realmente estão à altura das imensas responsabilidades que terão. O presidente da República assumirá a responsabilidade de designá-los e vai designá-los tendo em vista o Brasil, e nessa matéria não há discussão partidária. Aqui serão indicadas as pessoas, ouvidos naturalmente, amplamente a sociedade, mas as pessoas que assegurem ao país que as decisões vão continuar tendo um caráter de absoluta prioridade para aquilo que é o interesse nacional. Não que o interesse partidário não sirva ao interesse nacional, também serve, mas há momentos em que é preciso deixar bem claro para a sociedade que há certos órgãos nos quais o que vai prevalecer não é a pequena política, mas é a grande política. E na medida em que os partidos compreendem a grande política, também participarão desse processo nesta medida. Eu creio que isso é uma modificação fundamental que está havendo no nosso país a respeito do que seja o exercício da função pública. Sabem os senhores também, senhoras, que nesse processo todo, antecipando-se mesmo à lei geral, com a chamada lei mínima, já foi possível dar demonstrações objetivas do que vai acontecer no setor de telecomunicações no Brasil. Foi possível e nós já estamos vendo os resultados na chamada banda B. Veremos com maior transparência ainda daqui para frente e quando nós entrarmos num processo também de privatização da banda A e das entidades, das organizações do sistema de telecomunicações. Isso não será feito em detrimento da capacidade do poder público e da agência reguladora de definir as linhas e de controlar os efeitos, porque nós não acreditamos simplesmente na cegueira do mercado. Nós acreditamos que, sobretudo num país como o Brasil, o poder público tem que estar sempre atento às desigualdades regionais, às desigualdades sociais e tem que estar buscando sempre formas de equilíbrio que o mercado por si só não é capaz de atender. Mas significa também que nós estamos valorizando e valorizando muito ativos que antes permaneciam aí como se não tivessem um significado essencial para o Tesouro Nacional. O país todo sabe do empenho que tem este governo e que tem o presidente da República pessoalmente no equilíbrio das contas públicas. Que ninguém se iluda. Não haverá ano eleitoral capaz de demover-me da decisão tranquila de que o fundamental para o Brasil, para o povo do Brasil, portanto, para o social no Brasil, é a manutenção do controle da inflação, é o controle das finanças públicas e, portanto, os recursos gerados serão destinados de uma maneira obsessiva para que nós asseguremos esse controle das finanças públicas. Isso não quer dizer que o governo não dispõe de recursos e que, ao assegurar esses recursos para o equilíbrio das contas, ele não esteja, ao mesmo tempo, criando condições para a execução dos programas orçamentários, dos programas sociais,
mas as coisas são interligadas. E aqui, o compromisso fundamental pelo qual fui eleito foi de garantir a estabilidade da moeda, foi de garantir que haja a possibilidade de que o salário do trabalhador não seja corroído pela inflação, nem o da classe média, nem os ativos do país e das empresas sejam consumidos numa fogueira incontornável, quando ela realmente, o vento sopra no mesmo lado da ladeira abaixo dessa espiral inflacionária. Isso não vai voltar e, portanto, esse processo de privatização não pode ser entendido como um processo. Então temos recursos para... Não. Temos sim recursos para fazer o que é necessário dentro da programação orçamentária. Teremos sim empenho em fazer, e estamos fazendo, em modificar programas que são essenciais do ponto de vista social. Mas nós sabemos, e o presidente sabe que foi ministro da Fazenda, tão bem quanto os que melhor saibam, que para que isso possa ocorrer com tranquilidade, nós temos que ter sempre a preocupação do equilíbrio com as contas públicas. Acho que, por todas essas razões, hoje valia a pena fazer o que nós estamos fazendo, solenizar este ato, e eu termino reiterando os meus agradecimentos ao Ministério, ao Ministro, ao esforço de todos e, sobretudo, a esse espírito de compreensão que hoje marca o Brasil. O Brasil hoje não é um país que se mova por movimentos sectários. Hoje o Brasil é um país que se move porque existe a capacidade nacional de definição de objetivos, existe a capacidade política de união e existe a compreensão do poder legítimo e dos limites do poder do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, mas, sobretudo, que esse poder só tem realmente condição de legitimidade se ele se estende num processo de participação mais amplo que inclua a sociedade nos debates fundamentais, e essa lei era fundamental e, por isso, ela foi objeto deste amplo debate na sociedade, coroado, felizmente, desta forma que me parece a melhor possível para o nosso país. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.